Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Berto Figueiredo, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa aula de isomeria, com ênfase em isomeria espacial geométrica. Vamos ver o que é uma isomeria cis, o que é uma isomeria trans, como é que os vestibulares podem questionar esse tipo de conteúdo em suas avaliações. Então, sem muita demora, produção, puxa a vinheta. Então, a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis e trans, são estereoisômeros que vão ocorrer entre os alcenos e, por sua vez, com ciclos alcanos. Isso porque esses tipos de estrutura vão apresentar carbonos fixos, ou seja, carbono que não permite a sua rotação molecular em sua ligação. E para apresentar esse tipo de isomeria, os compostos químicos vão precisar ter certas condições. Se eu estiver falando de um alceno, obrigatoriamente os grupos ligantes dos carbonos que fazem dupla ligação precisam ser grupos ligantes diferentes. Ou seja, para cada carbono da ligação dupla, eu preciso ter o grupo ligante de cima diferente do grupo ligante de quem está embaixo. Se por sua vez eu estiver falando de uma cadeia cíclica, eu não preciso ter uma insaturação, não preciso ter uma dupla ligação. Porém, por sua vez, da mesma forma, os carbonos que estão fazendo parte dessa minha cadeia fechada precisam apresentar grupos ligantes diferentes. Ou seja, quem está em cima precisa ser diferente de quem está embaixo. Isso porque quando eu tenho uma cadeia fechada ou quando eu tenho uma cadeia insaturada, esses meus carbonos eles não conseguem rotacionar. Quem está em cima fica com quem está em cima e quem está embaixo fica com quem está embaixo. Se eu tentar rotacionar isso aqui, eu posso ver que ele não roda. Particularmente, os átomos estão fixos, cada um em seus planos. Na minha dupla ligação, vou ter o mesmo fenômeno. Se eu tentar rotacionar, posso ver que ele não rotaciona. Logo, dessa maneira, os átomos estão fixos. Quem está em cima fica com quem está em cima, quem está embaixo fica com quem está embaixo. E quando é que ocorre a isomeria cis e a isomeria trans? Para ficar mais prático de entender, trouxe aqui no quadro dois compostos que aparentemente apresentam a mesma nomenclatura. Temos aqui o nosso metiete-propio-bute, buteno 2, também chamado de bute-2-eno. Porém, podemos perceber que, quimicamente falando, esses dois compostos têm uma diferença em sua estrutura. Isso porque, gente, nesse meu primeiro composto, eu vou ter ele configurado na isomeria cis. Já nesse caso de cá, eu vou ter ele com uma configuração trans. E identificamos isso quando analisamos, por sua vez, os hidrogênios que eu vou ter nesse composto químico. Estou falando aqui de hidrogênio porque a análise correta parte de grupos ligantes de propriedades semelhantes, que no geral analisamos pelos grupos ligantes que vão ter o menor número atômico ou a menor massa atômica, até porque número atômico e massa atômica são diretamente proporcionais. E aí vem um detalhe, quando eu tenho grupos ligantes de número atômicos baixos no mesmo plano, a minha isomeria vai ser do tipo cis. Quando eu tenho, por sua vez, compostos químicos que o grupo ligante de números atômicos menores estão em planos diferentes, então a minha isomeria vai ser do tipo trans. Esse tipo de informação, analisando por propriedade de grupos, é importante porque uma das questões do Enem que caiu em anos anteriores não colocou exatamente o carbono para representar a isomeria cis e trans, mas ele colocou, por sua vez, o átomo de nitrogênio, só que com a mesma característica, fazendo uma ligação dupla, impedindo a rotação
em sua ligação. E esse tipo de fenômeno, particularmente induziu alguns candidatos ao erro, porque é comentado muito que a isomeria cis e trans só ocorre com carbono. Mas na prática não é bem assim. Ela pode ocorrer com outros elementos químicos, desde que ele apresente as mesmas condições. O elemento tem que estar fixo, ou seja, numa cadeia fechada, ou apresentando uma ligação dupla, para que não possa ocorrer a rotação em sua ligação. E por sua vez eu vou ter o cis. Toda vez que eu tenho grupos ligantes de menor número atômico, de menor propriedade, no mesmo plano, e eu vou ter a trans toda vez que eu tenho grupos ligantes de mesma propriedade em planos diferentes. Lembrando, se está gostando desse vídeo, se chegou até aqui, dá aquela curtida. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana, vídeo dinâmico de química para vocês. E qual é a importância de saber se um composto tem isomeria cis ou tem isomeria trans? Nos alimentos, esse tipo de informação é extremamente importante porque os alimentos trans, as gorduras trans, são gorduras quimicamente mais instáveis. Isso porque, como os grupos ligantes de propriedades semelhantes estão em planos diferentes, isso vai permitir uma maior estabilidade nessas ligações. Dessa maneira, para que o metabolismo quebre essas gorduras, fica um pouco mais difícil. E é por isso que a gordura trans é consideravelmente mais ruim. Você pode perceber isso quando você consome alguns alimentos, que eles fazem questão de colocar zero gordura trans, zero gordura trans. Isso é uma maneira de justificar que aquele alimento é um pouco mais saudável, já que o zero gordura trans significa dizer que eu vou ter uma menor quantidade de gorduras ruins consumido em sua alimentação. Podemos perceber essa questão da estabilidade e instabilidade quando analisamos aqui o nosso composto cis. Vamos imaginar que eu tenho aqui esse composto e esses átomos verdes vão representar o cloro. Ou seja, eu tenho aqui o 1,2 dicloroeteno. Por sua vez, o que é que nós sabemos quimicamente falando? Que os cloros apresentam uma grande eletronegatividade. Ou seja, são elementos químicos que têm um comportamento negativo. Por sua vez, os átomos brancos, que vão representar os átomos de hidrogênio, são átomos que têm uma certa eletropositividade. Então vão ter aqui um comportamento positivo. O que é que eu posso notar? Que quando eu analiso essa minha estrutura, eu tenho negativo e negativo em cima, positivo e positivo embaixo. De acordo com a teoria das forças eletrostáticas, cargas iguais se repelem. Então eu vou ter, por sua vez, uma repulsão eletromagnética entre os ligantes desse meu carbono insaturado. Isso vai fazer com que essa ligação possa se romper mais facilmente, já que eu vou ter uma repulsão natural entre essas ligações. Uma outra propriedade que eu também vou ter nos compostos cis e nos compostos trans está em relação à sua polaridade. Particularmente os compostos de estrutura cis, por apresentar grupos ligantes iguais no mesmo plano, eles vão apresentar uma natureza mais polar. Ou seja, se eu comparar a minha estrutura cis com a minha estrutura trans, eu posso afirmar que o composto cis ele é mais polar. E aí vem toda uma sequência de propriedades que os compostos polares vão apresentar. Entre eles, quanto mais polar for o composto, maior vai ser sua força intermolecular e maior vai ser o seu ponto de ebulição. Muito massa, né, gente? Conhecer esse fantástico mundo da química e ver o quanto isso está relacionado com o nosso cotidiano. Se gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela curtida. E mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreve. Me dá essa moral. Eu acho que eu mereço. Para vocês aí, um beijo enorme. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais!